Bom, boa noite. Vou começar falar um pouquinho sobre essas soluções naturais que nos ajudam tanto no bem-estar, na saúde e no bem-estar. Bom, vamos lá. Soluções naturais para uma vida saudável e independente. Você precisa de soluções naturais simples e acessíveis? Bom, essas soluções naturais veio para nos ajudar em diversas coisas. Hoje em dia, a gente tem opções diferentes do mercado que a gente estava acostumado, do mercado moderno. Porque no mercado moderno, a gente cuida mais dos sintomas do que das causas. E essas soluções veio trazer para a gente uma mudança nisso. A gente tratar mais as causas do que os sintomas, porque as causas são a raiz do problema. E os sintomas é por causa de alguma coisa. Mas na abordagem moderna, a gente estava acostumado a tratar esses sintomas. Então, por exemplo, criada para atenuar sintomas, as abordagens modernas de mercado foram criadas para atenuar sintomas. Ela usa agentes sintéticos, muitas delas utilizam agentes sintéticos, e a maioria delas tem efeitos colaterais. Né? Normalmente a gente toma hoje mesmo eu tenho uma amiga que o pai dela está usando um olhinho para tratar o pé, e ela estava falando que ele não causa efeitos colaterais, né? E que a mãe dela está com um problema que ela está tomando muitos remédios que está atrapalhando o estômago. Então, quer dizer, a gente toma uma coisa, acaba tendo efeitos colaterais em outra coisa, né? Então, muitos desses sintomas acabam trazendo outros efeitos colaterais que você acaba tendo que tomar mais remédio do que o que você já toma, né? Para poder aliviar, tomar probióticos para poder aliviar outras causas que vai ocorrendo, né? E assim, hoje em dia milhões gastos nesse mercado, né? Se a gente for parar para pensar, existe uma farmácia em cada esquina. E nós estamos mais saudáveis com isso, né? Por ter uma farmácia em cada esquina, era para as pessoas estarem muito mais saudáveis, né? E muito pelo contrário, né? Nós estamos cada vez comprando mais e mais remédios e cada vez ficando mais dependente desses remédios, e cada vez um remédio cria outros sintomas e a gente vai precisando de mais e mais remédios. E aí nós temos essas abordagens naturais. Essas abordagens naturais, elas são utilizadas com extratos de plantas que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental. É menos tempo e menos dinheiros gastos no mercado em seu uso tópico. Eu aqui em casa mesmo, de 2018 para 2019, eu tive uma diferença muito grande, gastas no mercado. Antes eu gastava muito, né, no mercado alopata, com as crianças, e depois, em 2019, eu gastei muito menos. As pessoas às vezes acham que não dá certo, mas se você for começar a colocar na ponta do lápis tudo que você vai gastando, você economiza centenas de reais. Só de você ir no médico, quanto que você não vai gastar para uma consulta médica? Normalmente, uma consulta médica vai te trazer já um gasto muito grande, né? Você vai numa consulta médica, você não vai gastar menos de 100 reais. E aí, se você tem abordagem moderna que pode suprir isso, você vai gastar o quê? 20 centavos? 60 centavos? Vai gastar bem menos se você começar a colocar na ponta do lápis, né? Eu vou dar algumas coisas que aconteceram aqui comigo e com as crianças. Eu vou dar alguns exemplos para vocês depois. Então, olha só, óleos essenciais funcionam porque eles são naturais, eficientes e seguros. Todos os óleos essenciais, eles são seguros para os usos, porque eles são compostos naturais aromáticos, extraídos e destilados das plantas para benefício do bem-estar. E aí, o que acontece?
Para você extrair esse óleo essencial da planta, é preciso de muita planta para você tirar um pouquinho de óleo essencial. Para você ter uma ideia, a lavanda, que é um óleo mais utilizado no mundo todo, e aqui no Brasil também ela é um óleo muito utilizado, a lavanda precisa de 14 quilos da planta para você tirar um frasquinho assim, ó, de 15 ml de lavanda. Então, quer dizer, precisa de muita planta. E esse óleo essencial, ela fica em bolsões dentro da planta, que quando ela é destilada a vapor, quando chega a destilação a vapor, a água quebra esses bolsões e é levado os óleos essenciais e separado da água depois, e é onde é tirado para o uso. Mas antes de chegar na nossa mão, é feito diversos testes com os óleos essenciais. E para vocês terem ideia da potência de um óleo essencial, uma gotinha desse óleo aqui, do óleo de hortelã-pimenta, ele equivale a 28 xícaras de chá da erva, né? Então, para você ter noção de como eles são potentes. Então, a gente vai sempre utilizar uma gotinha, 2 gotinhas, é sempre por gotinha, porque ele é muito, muito forte e muito potente. Então, a gente conta essas gotinhas, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis, uma gotinha, para mim, passa a minha dor de cabeça. Então, quando eu tô com dor de cabeça, o hortelã-pimenta é o que eu utilizo. Ele é ótimo para dor de cabeça e me ajuda muito com dor de cabeça. Então, eu pego uma gotinha de hortelã-pimenta, uma colher de óleo fracionado de coco, ponho a gotinha do hortelã-pimenta e passo esse óleo fracionado, juntamente com o hortelã-pimenta, nas têmporas e aqui na nuca, né? E aí a dor vai embora, a dor de cabeça vai embora. Hoje mesmo eu estava com muita dor de cabeça, utilizei, e ela vai embora assim, em poucos minutos. Então, quer dizer, uma gota de hortelã-pimenta, eu gastei 34 centavos. Um pouquinho de óleo vegetal é ainda muito mais barato. Então, quer dizer, eu gastei muito pouco, com certeza saiu bem menos do que um comprimido na farmácia, que está por volta de quase R$ 1, né? 80 a R$ 1. Então, sai bem mais em conta. Você começa a colocar na ponta do lápis todos os benefícios, você vai vendo que você deixa de gastar muito, muito mesmo. Então, o que acontece? Os óleos essenciais, eles são seguros e são 100% puro. Por eles serem puros e seguros, e serem extraídos das plantas, eles não têm efeitos colaterais. Normalmente, um óleo essencial, por ser um composto aromático químico, ele tem diversos componentes químicos, diferente de um remédio, por exemplo, né? Que ele vai ter alguns componentes químicos. Muitas vezes, alguns remédios, alguns fármacos, eles são tirados dos óleos essenciais. Só que o que eles fazem? Eles são compostos sintéticos, então eles retiram só aqueles compostos. Por exemplo, a lavanda, ela tem 2 compostos que são os compostos que mais nos acalmam, né? A lavanda, ela é um ansiolítico natural, ela é um calmante natural, ela ajuda com insônia, ela acalma a pele, ela é um ótimo calmante. Então, o que acontece? As pessoas tiram o linalol, que é um dos seus componentes químicos que acalma, e o acetato de linalila, que é um outro componente químico que também acalma. Eles pegam esses 2 componentes químicos para fazer um remédio somente com aqueles 2. E é onde acontecem os efeitos colaterais. Por quê? Porque não equilibra o nosso corpo. A lavanda, ela tem esses 2 compostos altos, né? Então, por exemplo, a lavanda, ela vai ter 38% de linalol e 40% de acetato de linalila. Só que ela tem diversos outros compostos. Ela tem mais ou menos 104 compostos químicos diferentes. Então, ela vai ter diversos outros compostos químicos, assim, 0,002, 0,001. Esses compostos fazem a diferença. Eles acabam equilibrando o nosso corpo. E é onde a gente não tem os efeitos colaterais nos óleos essenciais. É raríssimo. Pode acontecer? Pode. 1%. É 1% de efeito colateral. Só se a pessoa tiver algum problema, alguma alergia, alguma coisa com aquela planta. Mas é muito, muito raro. Muitas pessoas têm alergia
diversos tipos de alergia, principalmente de respiratório, e elas falam, nossa, mas eu tenho alergia a cheiro. E aí eu falo assim, não, mas você experimenta o óleo essencial, você tem alergia a cheiro, provavelmente a produtos sintéticos. Por quê? Porque os produtos sintéticos causam muita alergia. E os óleos essenciais, eles acabam cuidando dessa alergia. Então, eu já fiz várias pessoas experimentarem que têm alergia a cheiro e não tiveram alergia aos óleos essenciais. Então, assim, é muito interessante e precisa experimentar para você verificar como é diferente o óleo essencial de um sintético qualquer, principalmente de essências que você tem aí no mercado, que é bem diferente dos óleos essenciais. E aí, nós temos o óleo essencial da doTERRA, né? E aqui eu trabalho muito com esse óleo essencial, porque ele é um óleo essencial que é testado e aprovado como pureza, ele é 100% puro e existe um CPTG, que é um certificado de pureza terapêutica e garantida, onde ele garante a pureza dos óleos essenciais. Então, eles fazem diversos testes com o óleo essencial, e existe em cada frasquinho de óleo essencial da doTERRA um lote onde ele disponibiliza esses testes, todos esses testes. Existe um site onde ele coloca esses testes para comprovar a pureza, e é por isso que o óleo essencial da doTERRA é um dos únicos no mercado que podem ser ingeridos, né? É um dos únicos no mercado que pode ser ingerido e que já conseguiu. Eles têm o procedimento da Anvisa para ingestão, né, dos óleos essenciais, que é uma coisa que, se o óleo é puro, nós podemos ingerir. Quantos óleos essenciais a gente não ingere por dia quando a gente come uma erva, quando a gente faz um bolo e coloca raspa da casca de limão, a gente come um manjericão, come um alecrim, todas essas ervas, ela tem óleo essencial. Então, a gente ingere óleos essenciais sempre. Mas se você tem um óleo na mão que não é puro, então você não pode ingerir, né? E muitos dos óleos essenciais no mercado hoje em dia têm enchimentos, né? E vem escrito que não pode ser ingerido por conta disso. E é por isso, às vezes, que você vai encontrar muitos óleos essenciais bem mais em conta no mercado, né? Por conta desses enchimentos, que vai deixar ele muito mais barato, né? Por não ser um óleo puro. Então, essas coisas a gente precisa tomar cuidado e verificar mesmo a pureza. Se você confia no óleo essencial e se é demonstrada a pureza, você pode estar ingerindo. E a doTERRA, ela tem todo um cuidado com esses óleos essenciais. Essas plantas, elas são colhidas no seu habitat natural, não são plantadas em outros locais, né? Então, por exemplo, a lavanda angustifolia, que é a mais utilizada no mundo todo, ela é colhida na Europa. Tem que ser lá, por quê? Porque é lá que vai ter os compostos químicos que a gente quer. A terra da Europa é que vai trazer esses compostos químicos. Então, por exemplo, a lavanda na Europa, ela tem o acetato de linalila e o linalol. Quando a gente pega essa lavanda da Europa e planta aqui no Brasil, o que acontece? Ela vai dar uma composição química totalmente diferente da lavanda angustifolia. Então, a lavanda plantada aqui no Brasil, ela é chamada de lavanda dentata ou lavandim, que são lavandas que tem quase nada de linalol. O seu composto químico maior é cânfora, que é o contrário da lavanda angustifolia. O que a lavanda angustifolia acalma, a lavanda brasileira, ela estimula, ela te dá energia. Então, às vezes a gente vê a pessoa falar assim, nossa, mas eu comprei uma lavanda, usei lavanda, em vez dela me acalmar, ela me deixou mais elétrica. Precisa ver qual foi a lavanda que ela utilizou. Provavelmente não foi a lavanda angustifolia. E isso acontece com diversas plantas diferentes no mundo todo. Cada planta tem que ser colhida no seu habitat natural. A melaleuca mesmo, ela vem da Austrália. E lá na Austrália, ela tem os princípios ativos que ajudam a pele. Aqui no Brasil, ela já vai ter outros compostos químicos. Então, precisa tomar cuidado de onde vem cada planta. E a doTERRA cuida disso.
Ele traz as plantas do local aonde é o habitat natural. Além disso, elas são plantadas e colhidas todas no seu horário certo, porque, por exemplo, algumas plantas ela tem que ser colhida bem cedinho, porque se é colhida no final do dia, ela perde suas propriedades químicas, então ela tem que ser colhida bem cedo. Tem planta que precisa ser colhida e em 2 horas ser destilada, 2 horas só. Se não for destilada em 2 horas, ela perde as suas propriedades químicas. Então, todo esse cuidado de cada local, a Doterra tem todo esse cuidado. E o interessante é que ela faz cooperativas, né? Então, ela cria cooperativas de pessoas locais que conhecem a planta, né? Que conhecem como ela pode ser cultivada, que conhecem como ela pode ser colhida, para que se juntem e aí ela reembolsa, né, essas pessoas são criadas cooperativas onde ela pega todo esse óleo essencial e traz direto para a gente. Não há pessoas no meio, né, desse processo. A Doterra vai direto nos cooperados e trabalha direto com essas pessoas, fazendo dessa forma com que elas recebam um dinheiro que elas possam estar utilizando para o seu dia a dia e que seja um dinheiro justo para elas. Afinal de contas, é ela que tem, são eles, né, que tem todo o trabalho de fazer com que chegue na nossa mão um óleo essencial de qualidade. Então, é feito esses rigorosos testes e a Doterra é uma das melhores marcas no mercado hoje em dia. Ela é uma empresa americana. Lá nos Estados Unidos, ela tem 12 anos de mercado e hoje ela detém metade do mercado nesse quesito, né, de bem-estar dos óleos essenciais. E aqui no Brasil, ela chegou tem 2 anos apenas, né? Então, ela está iniciando aqui no Brasil a sua caminhada com os óleos essenciais. E aqui, além dos óleos essenciais, ela tem outros produtos também. E está chegando as coisas aqui aos poucos, né? Então, aos poucos, a Doterra está trazendo aqui para o Brasil toda a sua linha de produtos, né? Então, vamos falar um pouquinho como usar os óleos essenciais, que é uma das partes que eu mais gosto. Os óleos essenciais eles podem ser usados de 3 formas. A primeira forma é o aromático, onde você pode estar utilizando um difusor de ambiente, tem que ser um difusor próprio para óleos essenciais, e o difusor é muito interessante também, porque quando você pega um óleo essencial da Doterra, você coloca somente 4 gotas de óleo essencial no difusor. Quando você pega qualquer outra marca, a gente coloca 10, 15 gotas. Então, quer dizer, para você ver como rende o óleo essencial da Doterra também. Então, quer dizer, ele se torna muito mais barato nesse processo de utilização do que um outro óleo essencial, por conta de você utilizar bem menos. Aqui em casa é só 4 gotas e já deixa no ar inteiro, às vezes até na casa toda, dependendo do óleo essencial, porque tem óleos essenciais que são bem mais potentes, bem mais forte. Então, o uso aromático no difusor de ambiente. Aí a gente tem também alguns difusor pessoal que você pode estar utilizando. Hoje em dia já existe vários no mercado. Eu tenho esse daqui, aí a gente coloca uma gotinha do óleo essencial, né, que você quer, porque a parte aromática do óleo essencial, ela é melhor para cuidar do emocional. Então, quando a gente fala de emoções, a gente vai utilizar ele aromaticamente. Por quê? Porque o nosso olfato, ele é o único órgão ligado direto no cérebro, no nosso sistema límbico, onde tem a glândula pineal, que é a glândula que mexe com as nossas emoções. Então, ele é direto ligado no cérebro. Tanto que quando a gente sente algum cheiro de alguma coisa, sempre nos remete a alguma lembrança, alguma coisa nos traz felicidade, ou nos traz alguma angústia de alguma coisa que a gente viveu. Normalmente, essas memórias vêm por conta do olfato de algum cheiro. E aí a gente acaba trazendo essas memórias. Então, o óleo essencial para a parte emocional, uma ansiedade, uma depressão, um sofrimento, um medo, qualquer parte emocional, os óleos essenciais ajudam na parte aromática muito mais do que com qualquer outra forma de uso. Então, a gente pode estar utilizando assim no difusor pessoal, a gente pode estar utilizando só de abrir o frasquinho, abre o frasquinho e inala o frasquinho, só assim você também já está utilizando ele com a parte aromática. Você pode também pingar uma gotinha do óleo essencial na mão, uma gotinha do óleo essencial na mão, e fazer uma conchinha
faz assim, ó, e inala o óleo essencial. Tem que se tomar cuidado com os olhos, porque se cai qualquer coisa nos olhos, né, por ser muito sensível e arder ou qualquer coisa assim, a gente não pode lavar com água. Os óleos essenciais, eles são chamados de óleo, eles não são gordurosos, mas eles são chamados de óleo por não se misturarem com a água. Então, o que acontece? A gente precisa sempre passar um óleo carreador. O que que é isso? É um óleo vegetal, um óleo que tenha gordura. Então, um óleo de amêndoa, um óleo fracionado de coco, você pode estar passando esse óleo vegetal, e depois estar lavando com água, porque o óleo vegetal, ele dilui os óleos essenciais, né? Então, a gente pode estar utilizando dessa forma. Aí a gente já entra no tópico. Por quê? Porque os óleos vegetais, para a gente estar utilizando topicamente na pele o óleo essencial, ele precisa tá sendo utilizado com um óleo vegetal junto. Por quê? Por conta disso, porque o óleo vegetal, ele faz com que as moléculas do óleo essencial se misturem e não se volatilizem, porque o óleo essencial, ele é volátil. Se você deixa aberto, ele vai para o ar e você pode ficar sem o óleo essencial. Então, ele tem que estar sempre fechadinho, né? Bem fechadinho, para que ele não volatilize. Quando ele está com o óleo vegetal segura os óleos essenciais e não deixam volatilizar. Então, é melhor para você estar segurando os óleos essenciais para estar usando topicamente, e o óleo vegetal acaba levando os óleos essenciais para dentro da pele de uma forma melhor e mais rápido. Então, os óleos essenciais, para serem utilizados topicamente, precisam ser diluídos em óleo carreador, que é qualquer óleo vegetal. E aí você pode estar utilizando topicamente. E aí você pode usar topicamente de diversas formas, para qualquer coisa que você tenha físico, principalmente. Então, uma ferida, né? Existem óleos que são cicatrizantes, você pode estar utilizando para alguma inflamação ou para alguma alergia. Eu mesmo, semana passada, eu estava com uma alergia muito forte aqui nas costas. Não sei se eu tenho aqui as fotos para mostrar para vocês, uma alergia pipocou todinha minhas costas. Eu comecei a utilizar os óleos essenciais, alguns óleos essenciais próprios para a pele, como a lavanda, a melaleuca. E aí, em 3 dias, ela já começou a assumir aquela alergia. Então, eu utilizei como? Com o óleo vegetal, né? Um óleo fracionado de coco e os óleos essenciais, né? E uma das formas de se passar os óleos essenciais muito boas é na sola dos pés, como a reflexologia. Você pode estar utilizando na sola dos pés, e a sola dos pés, ela tem os poros maiores, e aí acaba assimilando melhor esse óleo essencial e levando para todo o nosso corpo. Ele cai na corrente sanguínea em 20 segundos, então é um ótimo local para estar se passando. E a terceira forma é a ingestão, né? Adicionando nas bebidas uma gota. Então, por exemplo, os óleos essenciais da doTERRA, existem vários que você pode ingerir. Limão, qualquer coisa que você possa se alimentar, que você sabe que você pode comer, os óleos essenciais também podem ser ingeridos, né? Então, nós temos o limão, nós temos o hortelã-pimenta, que é um óleo que pode ser ingerido, nós temos a lavanda também é um óleo que pode ser ingerido, tanto que os diversos testes que foram feitos com a lavanda são na parte de ingestão, principalmente para ansiedade crônica e tudo mais, eles são utilizados para ingestão. Então, a gente pode estar utilizando assim, uma gotinha na água, uma gotinha no mel, o mel também é muito bom, uma gotinha no chá, né? Uma gotinha no suco, um suco de abacaxi com uma gotinha de hortelã-pimenta fica muito gostoso. Então, a gente pode estar utilizando também nessa parte. Além de culinária, né? A gente pode também estar utilizando para fazer, para deixar mais aromática a nossa comida, né? Existem várias receitinhas com manjericão, com alecrim, com erva doce. Então, todas essas ervas podem estar sendo utilizadas na culinária também. E aí aqui tem alguns outros produtos que a doTERRA tem, né? O Deep Blue, o óleo fracionado de coco, que é um dos óleos que a doTERRA utiliza como óleo carreador. A doTERRA tem shampoo, condicionador, ela tem pasta de dente. Todos os produtos da doTERRA são com base nos óleos essenciais, né? Então, são todos produtos naturais, porque os óleos essenciais, se você tem um produto
em casa, e se ele não for natural, ele acaba quebrando as moléculas do óleo essencial, e aí o terapêutico que você queria do óleo pode não ocorrer por conta de ter algum componente químico em algum produto que você tem em casa. Então, por exemplo, porque você pode estar usando os óleos essenciais num cosmético, por exemplo. Então, você pode estar utilizando num creme, mas esse creme, ele precisa ser natural. Se não for natural, tiver parabenos, tiver algum tipo, alguma formulação química que possa ser tóxica, pode atrapalhar os óleos essenciais. Então, a doTERRA tem todo esse cuidado, né? E já tem uma linha toda natural nessa parte. E agora ela está lançando também outros produtos na linha, é uma linha que ela tem chamada de linha Spa, onde tem sabonete líquido, esfoliante, creme para as mãos e o hidratante também. Então, esses óleos essenciais são utilizados para diversas coisas. Os óleos essenciais, eles são matérias-prima. Eles são matéria-prima para fármaco, eles são matéria-prima para cosmético, para perfume. A gente pode estar utilizando. Então, existem diversas coisas que a gente pode fazer com os óleos essenciais e tá trocando em casa os químicos por coisas naturais. Aí aqui eu vou parar para vocês pensarem um pouquinho. Quais são as suas prioridades com relação ao bem-estar? O que vocês querem sentir menos? Por exemplo, eu quero me sentir menos cansada, eu quero me sentir menos faminta, que eu como demais, ainda mais nessa quarentena. Eu quero me sentir menos estressada, né? E o que você quer sentir mais? Por exemplo, eu quero me sentir mais feliz, mais alegre, mais animada. Então, tudo isso a gente pode procurar óleos essenciais que possam estar ajudando com essas coisas do dia a dia, essas formas de você estar se sentindo no bem-estar. E a doTERRA, ela pensa em tudo, gente. E ela tem alguns kitzinhos, né, que são com os óleos essenciais, que são os mais utilizados. Aqui em casa foi os primeiros que eu adquiri e são os que eu mais utilizo até hoje. Por quê? Porque eles te dão suporte para diversas coisas. Então a gente vai ter a lavanda, que eu falei que ela é um calmante natural, e aqui não falta, porque ajuda a acalmar as crianças, ajuda com uma queimadura que elas possam ter, ajuda com picada de insetos, ajuda com. Ela é um cicatrizante, ela ajuda na cicatrização. Então, a lavanda é um óleo maravilhoso nessa parte. O limão siciliano, que é um outro óleo que a gente utiliza muito, ele é um detox natural. Muitas pessoas falam que é muito bom você tomar um limão todos os dias de manhã. Uma gotinha do limão siciliano na água todo dia de manhã também faz milagres. Ajuda a desintoxicar o corpo. E quem tem gordura no fígado, pedra no rim, pode estar tomando uma gotinha na água todos os dias pela manhã, que ajuda muito a limpar o organismo. Além disso, ajuda a prevenir também, né? A prevenir todos esses tóxicos que a gente acaba ingerindo durante durante o nosso dia, né? Produtos que tenham tóxicos, principalmente maçã, morango, essas coisas que utilizam muito agrotóxico. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muitos agrotóxicos. Para vocês terem uma ideia, existe 1.300 agrotóxicos que lá nos Estados Unidos já é proibido e aqui no Brasil ainda não é proibido. Então, a gente ainda tem todos esses 1.300 agrotóxicos ainda na nossa alimentação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E o limão ajuda também a desintoxicar esses produtos. Então, a gente pode estar colocando tomate na água com uma gotinha de limão. A gente pode estar usando o limão para desengordurar as coisas. Ele é um ótimo desengordurante. Então, o limão é meio multiuso. Ele serve para diversas coisas. Eu aqui mesmo faço uma solução com ele e com um pouquinho da melaleuca para limpar os óculos, para limpar a tela do micro, que as crianças pegam muito e fica tudo gorduroso. Então, a gente utiliza para estar limpando, é ótimo. O limão siciliano para a parte de limpeza também é muito bom. E a melaleuca, falei um pouquinho dela, né? A melaleuca ela é um óleo essencial que ajuda muito na pele.
ela é ótima para a pele. Qualquer coisa de pele que você tenha, coloque a melaleuca. Ela é ótima para alergia de pele, ela é ótima para micose, para herpes, ela é ótima para afta. Tem algumas receitinhas para a gente usar na afta que é maravilhosa. Aqui em casa eu já fiz um pouquinho de bicarbonato de sódio, uma gotinha de azeite e uma gotinha da melaleuca e aplica na afta, é ótimo. Ela já vai cicatrizando. Então, a melaleuca ela é um óleo muito bom para a pele. Né? Toda essa parte de pele, ela ajuda. Então, ela é um ótimo para estar usando topicamente, a melaleuca. Aí, a gente vai ter também o orégano. O orégano, ele é um óleo essencial. Ele é conhecido como o óleo essencial da imunidade. Por quê? Ele ajuda a aumentar a imunidade. Então, ele é um óleo que ajuda muito a aumentar a imunidade e de forma rápida. Eu mesmo tive uma experiência com um óleo essencial de orégano muito forte, porque eu tenho muito problema de garganta e quando eu fico ruim é só antibiótico. E tem que ser aqueles mais potentes, porque bezetacil não funciona, aqueles de 500 gramas não funciona, normalmente é aqueles de 750, porque eu já tomei muito antibiótico na minha vida, e aí acontece que os antibióticos não fazem mais efeito. E de tanto pessoal falar do orégano, né, até então eu não conhecia, fui experimentar o orégano, fiquei ruim da garganta, criou aquelas placas, né, de bactérias, e aí eu falei assim, vou experimentar esse orégano. Gente, eu tomei 2 gotinhas de manhã e 2 gotinhas à noite durante 2 dias e já vi diferença. Eu vi diferença e falei assim, meu, não é possível. Eu tomo normalmente de 7 a 10 dias um antibiótico. Bom, vou tomar um pouco mais do orégano, né? Pelo menos 5 dias. Tomei 5 dias o orégano e sumiu as bactérias, sumiram tudo a dor de garganta. Só que o orégano, ele é um óleo que precisa tomar muito cuidado, porque ele é muito, muito potente. O óleo essencial de orégano é muito forte e queima a boca. Então, a gente tem que estar utilizando ele em cápsulas. 2 gotinhas em cápsulas, 4 gotinhas no máximo, uma vez ao dia, tá tomando o orégano, para estar ingerindo o orégano, né? Então, precisa da cápsula, porque ele é muito forte e acaba queimando, né, os nossos lábios ou a nossa pele. Né? E quando a gente queima a pele, se for muito sensível, não esqueçam, é o óleo carreador que a gente tem que passar primeiro, que é um óleo vegetal. Se você não passar um óleo vegetal graxo e passar água, não vai adiantar nada, vai continuar queimando e às vezes pode queimar até mais. Então, tem que ser passado um óleo vegetal para depois o óleo essencial. E aí a gente tem também o nosso queridinho, que é o frankincense, que é o rei dos óleos, né? A gente chama o frankincense do rei dos óleos porque ele é um óleo muito, muito especial, né? Quem começa a usar frankincense percebe que ele é um óleo muito especial, porque ele ajuda em inflamações. Ele é um óleo que já existem diversos estudos mostrando diversas, como é que eu falo? Ajuda, né? Ele ajuda muito em pessoas que têm câncer e tumores. Então, ele é um óleo essencial que já se tem estudos comprovando a sua eficácia, né, em câncer e em tumores. Então, o óleo essencial de orégano, ele ajuda, ele ele dá um suporte às células, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma célula, né, as células da gente, ela tem uma camada de gordura. E quando a gente toma qualquer coisa com água, não penetra dentro da célula. Então, é muito difícil qualquer coisa penetrar na célula por ela ser gordura. E os óleos essenciais, eles penetram nessa gordura. Então, quando eles entram, quando um vírus entra na nossa célula, ele corrompe o nosso DNA. E os óleos essenciais ajudam nisso, porque os óleos essenciais entram nas células e ajudam e dão esse suporte celular. Então, se o vírus multiplica a célula, o óleo essencial de olíbano, por exemplo, não deixa que o vírus faça com que a célula se multiplique. Então, ele para esse vírus, a multiplicação desse vírus. Então, existem vários óleos essenciais que são antivirais por conta desse processo, que ele entra nas células e verificam o que está acontecendo e ajudam a dar suporte ao DNA. E acabam não deixando que ocorra o que poderia ocorrer, né?
Então, a gente tem o frankincense, que é esse óleo, que ele é maravilhoso, ele é ótimo para meditação também. A gente chama de o rei dos óleos, porque é um dos óleos que foi dado ao menino Jesus quando ele nasceu. Quando ele nasceu, os 3 reis magos levaram presentes para o menino Jesus, né? Foram 3 reis magos, 3 presentes, né? Então, levaram ouro, incenso e mirra. E desses 3 presentes, o mais caro, né, na época, era o incenso, que é o olíbano, que é o frankincense. Ele tem 3 nomes diferentes. Na Bíblia você vai achar como incenso, lá fora é chamado de frankincense, e aqui no Brasil é chamado de olíbano. E ele é um dos óleos que foi dado ao menino Jesus. Então, Maria cuidou do menino Jesus com os óleos essenciais de frankincense e de mirra. Então, a mirra também é um óleo muito poderoso, e esses 2 óleos e o ouro, né? E para você ter uma ideia, o ouro foi o presente mais barato dos 3, né? O olíbano e a mirra eram bem mais caros naquela época, né? Do que o ouro. Então, o frankincense é esse óleo maravilhoso. E aí a gente tem o óleo o peppermint, que é o óleo de hortelã-pimenta, que eu já falei um pouquinho dele para vocês. Ele é um energizante. Hoje em dia está sendo utilizado muito pelos jogadores, pelos jogadores, principalmente dos times de futebol. Por quê? Porque o óleo de hortelã-pimenta ele é um energizante. E ele acaba ajudando a aumentar a performance de um jogador profissional em até 5%. Então, ele melhora no campo a disponibilidade do jogador. Então, eles têm sido utilizados muito pelos jogadores antes de entrar em campo, principalmente. E aí nós temos as sinergias. O que é uma sinergia? Uma sinergia é uma mistura de óleos essenciais, né? Então, a sinergia ela vai ser um mix de óleos essenciais. Então, a doTERRA ela tem algumas sinergias próprias que foram estudadas para dar suporte a algum sistema do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem o Brift da doTERRA, que é uma sinergia própria para o sistema respiratório. Então, ele vai dar suporte ao sistema respiratório. Quem tem rinite, sinusite, quem tem asma, todos os óleos que são para isso, então ele é um mix criado próprio para dar esse suporte. Então, esse óleo vai ajudar muito. Aqui em casa, o meu marido, ele tem. E o que acontece? A gente coloca no difusor para ele, quando o nariz começa a ficar entupido, e já alivia. Antigamente, ele usava muito aquele neossoro, né, de pingar no nariz, né? O pessoal fala que aquilo lá vicia. Ele não era viciado, mas sempre estava lá, do lado da cama, aquilo lá. Hoje em dia, ele já nem usa mais. Quando ele começa com o nariz, a gente coloca no difusor esse óleo essencial e é uma beleza. Ele dorme tranquilo, graças a Deus, a noite toda. Então, o Brift é um óleo que dá esse suporte respiratório. Aí a gente tem o On Guard. O On Guard é uma sinergia que aqui em casa não falta. Por quê? Ela é uma sinergia que ajuda a eliminar vírus e bactérias, né? É esse aqui. Ah, ele estava lá no começo. É esse aqui, ó, gente, o On Guard. Ele ajuda a eliminar vírus e bactérias do ar. Ele tem uma sinergia que dá resistência ao corpo também. Então, nós vamos encontrar no On Guard cravo, canela, alecrim, laranja e eucalipto. São 5 óleos essenciais que ajudam. Eles são muito antivirais, né? E é interessante porque esse On Guard já se tem estudos, né, comprovando que ele ajuda nos vírus da influenza, que ele ajuda no H1N1 por conta desses óleos, né, esses óleos essenciais que a gente vai encontrar nele. Então, ele é uma sinergia que ajudou muito aqui em casa com vírus e bactérias, principalmente com as crianças, né, porque vinham da escola e sempre traziam, então aqui no difusor está sempre. Minha casa muitas vezes cheira a On Guard, canela e cravo por conta disso. E aí a gente tem também a sinergia, que é o Deep Blue, que é uma sinergia para musculatura e para os ossos, né? Então, ela é uma sinergia para uso tópico, para dores musculares e para dor muscular e dor óssea. Então, quem tem artrite, artrose, quem tem dor na coluna. Eu mesmo tive uma experiência com o Deep Blue também. Eu tinha um problema aqui no pescoço, né? Cheguei aí no médico em 2018 com esse problema de pescoço, uma dor
que não sarava, que não sarava. E aí ele me deu um remédio que, gente, eu tomei o remédio, eu passei muito mal. Eu dormi a noite inteira e no outro dia ainda fiquei com labirintite, com tontura, deu ânsia de vômito. Passei muito mal. Falei assim, o quê? Não tomo mais esse remédio de jeito nenhum. Aí eu conheci os olhos e comecei a utilizar o Dep Blue aqui no meu pescoço e não tive problema desde então. A dor não voltou. De vez em quando, assim, começa aqui a querer dar aquele estresse, né? Porque a gente fica muito estressado às vezes, a gente, né, com as crianças, em casa, alguma coisa, eu já passo o Dep Blue, já melhora a tensão do dia a dia e essa dorzinha que eu tinha aqui na coluna. Então, o Dep Blue é um óleo que ajuda nessa parte de dores musculares. É um óleo também que o pessoal tem usado bastante, né? Os jogadores de futebol, principalmente a pomada, né? A doTERRA tem essa pomada aqui que é feita com Dep Blue, própria para estar utilizando com dores musculares, né? E os jogadores têm utilizado bastante dessa pomada por conta das dores que eles acabam tendo, né? Com os jogos. Então, e a gente tem mais uma sinergia que é o Zengest. O Zengest é uma sinergia que ajuda o sistema gástrico. Então, quem tem gastrite, quem tem constipação, ele é um óleo maravilhoso. Aqui em casa, esse óleo foi uma bênção. Por quê? Quando as crianças estão com qualquer problema de barriga, qualquer diarreia, é passar esse óleo, no outro dia já não tem nada. No outro dia já foi embora, já melhorou. Esse é um óleo que pode ser ingerido também. Então, aqui em casa, quando você vai numa festa e come demais, e fica com aquela, nossa, vontade que parece que, né, de tanto que comeu, tá ruim. Você toma uma gotinha do Zengest, ele equilibra o sistema digestivo e é uma maravilha. A gente pode estar tomando uma gotinha depois das refeições também para criar esse equilíbrio, né, do corpo. Então, os óleos essenciais acabam equilibrando todo o nosso corpo, tanto na parte mental, né, que ele ajuda com estresse, com ansiedade, com depressão, quanto na parte física também, porque acaba equilibrando e tirando os tóxicos né, de tudo, equilibrando o sistema digestivo. Então, ele dá todo um suporte para o nosso corpo e o nosso organismo, trazendo muito mais bem-estar, né? Então, viva bem com hábitos diários. Aqui tem alguns exemplos do que a gente pode estar utilizando no dia a dia. Uma gotinha na água, da bebida, para refrescar. O hortelã-pimenta, né? Dias que estão muito quentes, o hortelã-pimenta é um óleo que refresca. Ele é uma delícia na água. Uma gotinha do hortelã-pimenta numa água gelada é uma delícia. Refresca muito. E aí a doTERRA tem os kits, né? Os kits de iniciação, que normalmente saem bem mais baratos, né? Mas, às vezes a pessoa não quer comprar pelos kits, não tem problema. Ela pode, para comprar, porque assim, como que você vai adquirir os óleos da doTERRA? A doTERRA, ela não tem lojas, ela não tem loja física, ela só tem a loja virtual. E essa loja virtual, ela é uma loja onde você compra por atacado, né? Não por varejo. Então, você precisa sempre de um consultor para comprar varejo, mas você precisa tomar cuidado, precisa saber se o consultor realmente é da doTERRA, porque se você compra em qualquer site por aí, você pode acabar caindo numa cilada. E tem algumas pessoas vendendo os óleos essenciais da doTERRA até mais barato em alguns lugares, só que o que acontece? Eles podem ser adulterados, né? Já existe aqui no Brasil óleos adulterados dizendo que é da doTERRA, e quando a pessoa compra, ela tem problema. E aí elas tentam entrar na doTERRA para reclamar, mas elas não compraram da doTERRA. Então, existe todo esse problema, né? Então, para você comprar óleos essenciais da doTERRA, ou você compra varejo de um consultor, né, doTERRA, ou você vai comprar direto da doTERRA. Para você comprar direto da doTERRA, você vai ter 25% de desconto em qualquer óleo essencial que você comprar. Mas você tem que pagar uma taxa, né, que é uma taxa de filiação. É como se você tivesse um cartão do Smart, daquela rede Sam's Club, né? Um cartão do Sam's Club. Eles cobram uma taxa para você ter o cartão e você pode comprar com preços mais baixos. A doTERRA é assim, você tem
um cadastro, uma inscrição, e te dá direito a comprar os óleos essenciais com um preço menor. Então, quando você entra na doTERRA, você precisa pagar essa taxa. Essa taxa ela é de R$ 90 anual. Então, você vai pagar R$ 90 e vai poder comprar os óleos mais em conta durante o ano todo. Depois, se você quiser renovar essa taxa, você renova e continua comprando seus óleos essenciais. E ela tem os kits, né? Os kits da doTERRA não precisa comprar... você não precisa pagar a taxa anual, você já compra o kit já está incluso a taxa, né? Eles não cobram por essa taxa. E sai muito, muito mais em conta. Por quê? Porque a doTERRA te dá um preço muito menor para você adquirir um kit, né? Então ela faz uma promoção nos kits que saem com um preço muito menor. Esse aqui é um dos kits maiores da doTERRA, ele sai 2.240 e vem todos esses produtos, ó, já vem condicionador, já vem tudo. E aí a gente tem esse kit, o kit para o lar, que, ao meu ver, é o kit que mais compensa, por ser um kit que tem 10 óleos essenciais mais utilizados, ele vem em 15 ml, né? E vem o difusor gratuito, né? Você já vai ter um difusor pessoal maravilhoso, muito bom, que não vai te dar problema nenhum. O meu eu já tenho aqui há mais de ano e ele nunca deu problema e vive ligado. Então, é um difusor muito bom. E temos os outros kitzinhos menores, que eles saem 559, só que eles são frasquinhos de 5 ml. Então, você tem os 10 óleos essenciais também em 5 ml. Né? Então, para você ver o preço, ó, o kitzinho de 10 óleos essenciais pequeno, ele sai 559. Ele tem um preço que é metade do kit do lar, o kit do lar é 1.120, e vem o triplo de óleos no kit do lar. Então, o kit do lar sai muito mais em conta, bem mais em conta. Meu primeiro kit foi esse kit do lar, né? E eu não me arrependo de jeito nenhum. Ele durou mais ou menos 8 meses aqui em casa. Os óleos começaram a terminar só depois de 8 meses. Então, quer dizer, eles duram muito. Uma coisa interessante dos óleos essenciais, gente, a validade dele é muito longa. Eles valem de 2 anos a 8 anos. Então, você tem óleos aí com a durabilidade em média de 4 anos. Os que duram 2 anos, normalmente, são os cítricos. Por quê? Os cítricos, ele oxidam mais fácil. Como a gente tem também um clima tropical, né, muito quente, então precisa se tomar cuidado com os óleos essenciais. Eles têm que sempre estar em locais mais fechados, em locais com mais ventilação de ar. Se ele ficar no sol por muito tempo, ele pode oxidar. Por isso que eles já vêm em frasquinho âmbar. Claro que você pode deixar ele um tempo, né? Foi levar em algum lugar e tal, mas sempre armazenar ele em caixas de madeira e com locais que eles possam estar mais fresco. Por quê? Porque eles oxidam, principalmente os cítricos, viu? Os cítricos é bom até deixar na geladeira, só que tem que tomar cuidado também na geladeira. Por quê? Porque os óleos essenciais são voláteis. E se eles volatilizam dentro da geladeira, ele pode levar e dar gosto às comidas que tiverem dentro da geladeira. Então, sempre bem fechado, em algum local que possa estar fechado, para que eles não possam volatilizar. Então, tem que tomar alguns cuidadinhos nessa parte. Mas pode deixar em locais fechados, onde não peguem sol, que ele também dura. E eles duram muito tempo. Então, você pode utilizar aí por um bom tempo. E que aí você começa a ver o quão importante você pode ter um óleo essencial, a durabilidade é bem grande, e você pode estar utilizando aí por um bom tempo em casa, né? Para vários suportes. E vai começando a equilibrar o seu organismo, né? Equilibrar todo o seu organismo. Então, esse aqui é um kitzinho que, com certeza, custo-benefício é o melhor. Mas os kitzinhos menores também são ótimos. Nós temos o kit família, que ele vem 10 olhinhos, são a lavanda, o limão, o hortelã-pimenta, a melaleuca, o orégano, o frankincense e as 4 sinergias que eu falei anteriormente. O Brift, suporte respiratório, o Dep Blue, suporte muscular e ósseo, o Zengest, suporte digestivo, e o On Guard, que é um suporte para dar resistência e imunidade ao corpo. Então, ajuda bastante.
E aí a gente tem também esse kit, né, que é um kit do Aroma Touch. Esse kit eu não recomendo, é uma técnica de aromatização, né? Mas os outros kits eles vão te dar um suporte muito melhor que o kit do Aroma Touch. A única coisa é que o Aroma Touch vem com o difusor. Então, tem pessoas que às vezes já têm alguns óleos em casa e quer o difusor e ele sai praticamente gratuito também sai mais em conta nesse kit. Mas para quem não conhece os óleos essenciais, vai conhecer, é um kit que compensa muito. Quando você se cadastra na doTERRA, você vai ter todo um suporte, né? A gente tem uma consulta de bem-estar, né? Onde a gente vai falar cada óleo e vai trabalhar as necessidades pessoais. Porque os óleos essenciais, cada um serve para uma coisa diferente. Então, a gente vai criar as necessidades da sua família. Né? Quais são as necessidades que a sua família precisa? Quais são os óleos que você vai utilizar para cada um da sua família com o que ele precisa? Então, você vai ter um suporte, né? Uma consulta de bem-estar, que é uma consulta onde a gente vai trabalhar todo o suporte de cada um da sua família na onde você mora, né? Com quem você mora e o seu suporte, quais são as suas necessidades, né? O que você está precisando sentir mais, o que você está precisando sentir menos. E aqui é onde a gente vai trabalhar, e essa consulta de bem-estar ela é gratuita. E a doTERRA também tem um sistema de educação continuada, né? Então, você vai sempre estar conhecendo mais esses óleos e mudando o estilo de vida na sua casa, né? Começando a trocar todos esses tóxicos que tiver na sua casa, começando a estar utilizando os produtos naturais, essas soluções naturais que ajudam demais, demais a nossa vida. E acaba mudando muito a nossa rotina em casa. E aí a gente tem maneiras diferentes de comprar na doTERRA, mas essa parte aqui, que é o programa de recompensa de fidelidade, a gente conversa quando a pessoa faz a consulta de bem-estar, porque existem formas de você conseguir os óleos na doTERRA ainda mais em conta, né? Você vai comprar 25%, né, de desconto na doTERRA, mas se você começa a compartilhar e utilizar muito esses óleos, você vai tendo um desconto e pode chegar a retirar esses óleos com 55% de desconto. Então, tudo vai depender da sua rotina diária aí e de como você, né, compartilha esses óleos. Por quê? Porque a gente acaba mudando a vida das pessoas, né? Aí a gente vai mudando as vidas das pessoas de diversas formas, né? Existem pessoas que querem mudar a sua vida em casa, então elas começam a utilizar dentro de casa, né? Então elas querem um kitzinho para estar utilizando com os filhos, para estar utilizando com o marido. Então a doTERRA dá esse suporte de 25% de desconto para essas pessoas que começam a utilizar, né, em casa para a sua rotina diária. E aí depois, existem pessoas que começam a compartilhar esses óleos. Quando vê aqui eu falando de um óleo essencial, nossa, minha mãe precisa desse óleo porque ela tem artrite. Esse óleo ia ser muito bom para ela. Nossa, tal pessoa. Então eu tenho uma pessoa que está pensando em compartilhar, está pensando em levar para outras pessoas. E aí o que acontece? Ela acaba fazendo para as outras pessoas blend, ela acaba levando para as outras pessoas os óleos essenciais. E aí ela vai compartilhar esses óleos essenciais. É onde ela acaba comprando os óleos um pouquinho mais barato, né? E existem pessoas que querem mudar o futuro, né? Que querem construir e criar renda com os óleos essenciais da doTERRA. Então, a doTERRA também dá suporte a essas pessoas, onde elas vão comprar os óleos mais baratos ainda e vai ter todo um suporte e uma renda extra, né? Então, se vocês quiserem saber depois um pouquinho sobre o Construa, né? Que é como criar uma renda extra nesse mercado de saúde e bem-estar, a gente também tem uma aulinha sobre isso em outra oportunidade para que a pessoa conheça o negócio da doTERRA, né? Então, a doTERRA, ela melhora vidas ao redor do mundo inteiro diariamente. E aí eu convido vocês a se juntar a nós e fazer desse mundo um lugar muito mais feliz e muito mais saudável. A doTERRA ajuda milhares de gente, então quando a gente vê esse olhinho, quando a gente começa a comprar, adquirir um olhinho, a gente sabe que muitas pessoas trabalharam para que ele chegasse na nossa mão e cada centavo desse olhinho foi levado para alguém que precisava muito.
e que a gente sabe que chega lá. A Doterra tem todo um trabalho, né, que ela tem algumas, ela tem o Coimpacto, né, que é esse trabalho das cooperativas, que é onde ela ajuda as cooperativas, né, a estarem se formando e a estarem tendo uma vida muito melhor. E ela tem o Helen Hengs, que é uma ONG, né, que ela criou, e existem fundos para essa ONG. A gente tem um olhinho na Doterra chamada Hope, que é um olhinho que todo o dinheiro desse óleo é revertido para alguma ONG, né? Aqui no Brasil, ela fez uma filiação com uma ONG que cuida de crianças que foram abusadas, né, com abusos, e de crianças que são deportadas para tráfico, né, tráfico sexual. E aí ela trabalha com todo esse dinheiro é voltado para essa ONG, onde trabalha com essas crianças, faz todo um trabalho psicológico com essas crianças, né? Então é muito interessante esse trabalho que a Doterra tem e esse cuidado. A Helen Hengs também faz alguns fundos para ajudar os cooperados, né? Principalmente quando eles não têm uma vida digna, né? Muitos lugares onde são extraídos óleos essenciais são locais muito pobres, né? Então, existem todo um trabalho para que essas pessoas tenham escola, para que essas pessoas tenham saúde, então tem um hospital. Então, a Doterra também ajuda nesse suporte. E é muito legal ver todo esse trabalho que a Doterra tem. Uma hora que vocês tiverem oportunidade de conhecer, quanto ao certificado de pureza terapêutica, se vocês quiserem saber um pouquinho mais também, eu tenho um videozinho do Dr. Hill explicando mais sobre isso, né? Que é um médico especializado na parte da química dos óleos essenciais, né? As palestras dele são maravilhosas, e ele fala um pouquinho sobre o CPTG, que é o Certificado de Pureza Terapêutica e Garantida da Doterra, que leva esses óleos tão maravilhosos para a gente, com mais uma forma de uso, que é a ingestão. Aí aqui, esse livrinho aqui, eu posso estar passando para vocês depois. Aqui eu vou ter os preços dos óleos essenciais, né? Se vocês quiserem saber mais sobre eles, aí vocês podem estar verificando, lendo um pouco mais, lendo melhor esse livretinho, tal, para vocês saberem um pouco mais. E aí a gente termina por aqui essa primeira parte, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, em contato com alguém da minha equipe, né? Para estar conhecendo esses óleos essenciais. Aí agora eu só vou perguntar aqui para a maioria, não sei se está lá, se alguém tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando para mim. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Paluzzi, você tem alguma dúvida? Quer saber de alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida, Paluzzi? Quer saber de alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pessoal do YouTube, se tiver alguma dúvida também, pode mandar para a gente que a gente responde. Todas as dúvidas que vocês tiverem, estamos à disposição. Paluz, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, se você quiser depois perguntar para a Adrina, não tem problema. Aí, abriu o seu áudio. Mas eu não estou te ouvindo.
Não estou te ouvindo. Por que será? Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, você pergunta para a Adrina. Espero que você tenha gostado, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo também e tirar as suas dúvidas. Ela vai poder também estar tirando todas as suas dúvidas. Aí depois você pede para ela esse livretinho que eu passo para ela. Ela tem já esse livretinho e ela passa para você os Soluções Naturais, tá? E se você quiser saber qualquer coisa, você pode perguntar para ela depois, tá bom? Agir. Então tá bom. Oi, Dri. Oi. Ah, achei que era a Paluzi tinha. Não, eu acho que, eu não sei se, será que se ela colocar o fone, eu não sei se ela tá com fone, ela consegue falar, que às vezes o fone, se colocando o fone, dá pra falar. Se ela quiser Eu não tentar. sei. Ou se ela quiser também perguntar no bate-papo aqui, nos Ah, é trechinhos, tem um verdade. bate-papo A aí. gente tem o chat. Entendendo. Dá para perguntar pelo chat. Ah, não sei por quê. Bom, pode perguntar, então. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar por aqui. Se quiser saber mais alguma coisa, que aí eu já te respondo. Então, assim, eu tenho duas experiências. Tive duas pessoas que me falaram que tinha alergia a produtos, né, que tenha cheiro, Fala né? a pergunta, Dri. Qual foi a pergunta que ela Ah, é. fez? Que a Ela gente. perguntou aqui, que ela queria saber se tem relatos de pessoas alérgicas que usam óleos essenciais se apresentaram alguma reação. Então, o que acontece? Os óleos essenciais acabam ajudando, né, pessoas que tenham alergia. É bem ao contrário. Eu tive duas experiências aqui com pessoas alérgicas a cheiro, que falavam que tinha alergia a cheiro e elas não deu reação com os óleos essenciais, né? Normalmente elas espirram muito, né? Fica coçando o nariz. Elas não tiveram com os óleos essenciais, né? Elas não tiveram essa reação alérgica que dá os óleos essenciais. Agora, alergia corporal, normalmente os óleos essenciais tratam, igual esse que eu falei para você, que eu tive, né? Que eu tive uma reação alérgica. Eu tive uma reação alérgica esses dias e utilizei os óleos essenciais e a reação alérgica passou. Mas era uma reação alérgica tópica, né? Provavelmente do sabonete, alguma coisa que eu utilizei no corpo, que eu estava com alergia. E os óleos essenciais, eles acabam ajudando, né? E não atrapalhando. É raro se ter alergia com os óleos essenciais. É 1%, é muito, muito baixa. Existem alguns estudos, né, que eu já cheguei a ter contato de pessoas que utilizaram os óleos essenciais na gravidez. Não teve uma parteira que utilizou os óleos essenciais em pessoas grávidas para induzir o parto e para ajudar a acalmar na hora do parto. Então, ela utilizou a lavanda, a salva esclareia, acho que teve um outro olhinho que ela utilizou. E ela utilizou assim durante anos. Então, toda a prática dela, ela ia utilizando e ela fez um relato, né, dessa prática. Ela utilizou em mais
de 1.000 mulheres e ela encontrou pouquíssima reação alérgica, tá? Ela teve, acho que dessas 1.000 pessoas que ela utilizou, foi 1%, né, de pessoas que teve reação alérgica. Então, as reações alérgicas dos estudos que se tem é muito pouco, é 1%. Na hora que você pega um remédio, a alergia dele é tão grande, tem tantos efeitos colaterais, né, que a gente às vezes nem sabe, mas os óleos essenciais é bem menor essa taxa, é 1%. Ô, Dri, não pode ser por causa da própria composição, por exemplo, do remédio, que tem sim, várias coisas, várias químicas, vários componentes, e o óleo essencial normalmente é um componente só, vai, é a lavanda pura, vamos dizer. Então, se você tiver reação ou se você tiver alergia à lavanda, provavelmente o óleo da lavanda você vai ter reação. Seria mais ou menos assim? Sim, se você tiver alergia à planta, você vai ter alergia ao óleo essencial. Não tenha dúvida mesmo, porque o óleo essencial é muito mais potente do que a planta, então é ainda pior. Mas é muito raro a pessoa ter alergia a uma planta em si. Mas se Sim, tiver, é entendi. muito raro. E o que acontece? Mas Os remédios, eles têm a composição química deles, normalmente são alguns componentes, né? Na hora que você pega a composição química de um óleo essencial, ele é uma composição química bem maior, que acaba regulando o corpo, não tem efeitos colaterais. entendi. Dri, consegue me ouvir? Consigo, Dri. A Paluzi que não conseguiu falar com a gente. Ela tá falando aqui pelo chat. Pronto. A Sandra está te ouvindo pelo YouTube e ela queria que você falasse um pouquinho dessas algumas dicas de olhos para mancha. Olhos para? Não entendi, Dri. Mancha de pele. Mancha de pele. Melasma. Tipo melasma. Olhos para mancha de pele. Entendi. Isso. Melasma mesmo, né? Ó, óleos essenciais para melasma. A lavanda é boa. Você colocar lavanda, melaleuca. Agora, os cítricos também são muito bons para melasma, principalmente a laranja. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? A laranja, ela é um óleo essencial que não pode ser utilizado no sol. Ela tem que ser utilizado só à noite e você precisa passar um protetor solar no outro dia ou se você for sair de casa. Por quê? Porque ela tem furocunaíma, que é um composto que é fotossensível, né? Ele mancha a pele, mancha mais ainda, né? Então precisa tomar cuidado. Mas os óleos cítricos também são muito bons. Você utiliza num creme à noite, para passar à noite. Então, muitos óleos, às vezes, algumas composições químicas são feitas para utilizar à noite por conta disso, porque às vezes tem algum composto que de dia pode trazer alguma reação. E os óleos essenciais cítricos são óleos assim. Então, e eles são muito bons para a pele, principalmente para melasma. Então, tem os óleos, esses óleos essenciais, os cítricos, a lavanda, a melaleuca. Eu não sei se tem mais alguns, depois preciso dar uma olhada, mas eu acho que tem mais alguns sim. Né? Acho que o estragão é um óleo essencial, também muito bom. Oi, Dri, você sabe mais algum? E o vetiver, que eu estava lendo alguma coisa sobre o vetiver também e mancha. O vetiver também é muito bom. O vetiver para pele, ele também é muito bom. Eu fiz para a Adriane um para melasma com vetiver e não sei se foi um outro para pele, não sei se foi copaíba. Só que a Adriane acabou não usando. Ela usou 2 dias e parou. Aí não teve como eu observar esse resultado nela. A copaíba também é um ótimo óleo para pele. Ela tira qualquer tipo de inflamação que você possa ter. Então, você pode estar colocando na composição, sim, a copaíba, o vetiver. Para o corpo, como hidratante, você pode estar colocando lavanda, melaleuca e copaíba. É ótimos óleos para estar utilizando na pele. Então, você pode acrescentar, principalmente para o rosto. Outro óleo que também pode ajudar é o olíbano. Verdade. O olíbano também é um óleo essencial que ajuda muito para a pele, principalmente para o rosto.
né? Ele ajuda a tirar cicatrizes, ajuda a tirar rugas, marca de expressão. Então, ele também ajuda a melhorar a pele. E Eu também queria que você... Ui, desculpa, Adri, pode falar. Não, pode falar você. Não, é que a Sandra também, Adri, ela me perguntou por quanto tempo a gente pode ingerir os óleos. Ingerir? Ó, você pode ingerir todos os dias. Você só não pode ingerir o mesmo óleo todos os dias, né? Normalmente a gente faz uma pausa, que é chamada de pausa terapêutica. Por quê? Porque é como você ingerir alguma coisa todos os dias. Se você comer tomate todos os dias, vai chegar uma hora que os nutrientes do tomate você já não vai estar né, utilizando mais. Funciona do mesmo jeito. Se você ingerir um limão siciliano todos os dias, vai chegar uma hora que o limão siciliano já não vai fazer mais efeito. Então, você precisa dar uma pausa terapêutica, fazer essa pausa. Você pode utilizar 21 dias e depois 7 dias trocando o óleo. Então, por exemplo, eu utilizei laranja, eu vou utilizar uma tangerina depois. Eu vou trocar. Eu troco os óleos essenciais. Então, eu posso utilizar tanto 21 dias e depois fazer uma pausa de 7, ou posso utilizar 30 dias, fazer uma pausa de 5 dias. Mas é sempre bom estar fazendo uma pausa. E está trocando os óleos por outro. Por quê? Vários óleos essenciais, como são muitos e tem muitas plantas, eles vão servir para as mesmas coisas. Tem alguns óleos essenciais que servem para a mesma coisa. Por exemplo, a lavanda ela é um ansiolítico natural. O gerânio também é um ansiolítico. Então, você pode estar utilizando a lavanda durante 30 dias e durante aqueles 5 dias estar utilizando um gerânio, por exemplo. É um exemplo, você pode estar trocando. No kitzinho, por exemplo, a gente tem a lavanda e o frankincense. Então, a gente pode estar utilizando a lavanda e trocar pelo frankincense naqueles 7 dias, né? Porque ele também é um ansiolítico, ele também ajuda nessa parte de depressão, ansiedade. Então, quando você tem um kitzinho, a gente tem opções para dar e para fazer diversas coisas. Mas quando você tem um óleo em casa, aí você tem que parar e ficar aqueles 5 dias sem aquele óleo, né? Então, a gente acaba tendo outros, porque vai acabando te dando suportes diferentes. Então, depende para o que você quer. Mas você pode utilizar todos os dias. Você pode ingerir até mais ou menos 18 gotas por dia, que é 1 ml. Claro que não do mesmo óleo. Se você vai utilizar um óleo, 4 gotas daquele óleo só. Mas você pode utilizar 2, 3 óleos por dia, que não tem problema. Depende para o que você quer. Oi, Gi, você ia perguntar? Eu ia perguntar algum óleo para queloide. Que vocês comentaram de mancha e para queloide são os mesmos? Olha, eu tenho uma sinergia aqui para queloide que é muito boa. Eu estava até utilizando na minha cicatriz da cesárea, porque eu fiquei com uma queloide e o médico tinha me passado um remédio há um tempo, ele até diminuiu um pouco, mas o pessoal falou muito dessa sinergia para queloide e eu acabei fazendo uma para mim. Eu até ia passar ela para a mamãe experimentar na dela, mas eu não cheguei a levar para ela ainda. Ela tem... Então, tem uma sinergia aqui muito boa para queloide. Mas dentro do kitzinho da doTERRA, o melhor óleo que tem lá para esse tipo de coisa, para cicatrizes, essa cicatriz, e pode ser cicatrizes até antigas, né? Tanto as cicatrizes mais novas quanto cicatrizes antigas, essa sinergia ajuda bastante. Mas o frankincense é um óleo, o olíbano, é um óleo que ajuda a diminuir essas queloides. E aí eu tenho um aqui, só que são óleos, são óleos mais caros, tá? São óleos que ele tem composições bem diferentes. Então, a gente tem a Sempre Viva, que é um óleo que ajuda, o sândalo havaiano, o frankincense, a mirra e o Yellow Pom. O Yellow Pom é uma sinergia da doTERRA que tem só 2 óleos essenciais. É a semente de romã, com uma outra florzinha que chama, é com M, mas é um nome tão diferente que agora eu não vou saber o nome. Eu não vou saber dizer para vocês certinho qual que é essa daí, eu preciso olhar. O Yellow Pom é o nome do... Yellow Pom, é o nome da sinergiazinha.
Essa sinergia, ela ajuda muito com a pele. Ela é muito boa para a pele. O pessoal fala que ela é um botox natural. Ela ajuda com rugas, marca de expressão, essas coisas também. E ela ajuda muito com queloide. Então são esses. O melhor do coisa é o olíbano também. O olíbano também ajuda. O olíbano ele também é um cicatrizante. Então se você corta qualquer corte que você tem e está saindo muito sangue, você passa o olíbano, ele estanca na hora o sangue. Ele Entendi. já ajuda. Mais alguma, Dri? Não, Dri, eu gostei dessa do queloide. Eu só preciso comprar esses olhinhos agora, que eu só tenho horrível. Eu ia perguntar outra, e lá vai eu perguntando, né? Já que vocês estão na pele, vamos lá perguntar. E para estria? É tudo a mesma coisa? Ou também Não. seria esse mesmo da sinergia? Não. Para estria, você pode utilizar. Alguns óleos são os mesmos, igual você pode pôr a lavanda, o olíbano, eles ajudam, mas você pode colocar também o cipreste. Deixa eu pensar aqui, para estria. O cipreste, o olíbano, a copaíba. São esses, mas o sândalo também ajuda muito, o sândalo também é bom. Esses óleos, todos eles vão ajudar. Mas aí você pode usar tanto ele sozinho, como fazer também você uma própria sinergia sua, juntando alguns e carreando junto com um óleo vegetal. Isso, é Tá, isso. Você vai entendi. colocar. E aí você faz de acordo com aquela tabelinha. Você tem a tabelinha, Gia? Eu tenho uma Eu não tabelinha. tenho, não. Depois eu passo. Tem uma tabelinha que a gente põe quanto de óleo vegetal para quanto de óleo essencial. Então, a gente tem lá 100 ml de óleo vegetal para 40 gotas de óleo essencial. Então, aí você pode balancear a sua sinergia de acordo com o tanto de óleo essencial que você vai ter. Entendi, eu não Eu te tenho essa passo tabelinha, depois, não. quem Me passa. quiser a tabelinha, pode pedir para a gente depois que a gente passa a tabelinha. É muito boa essas tabelinhas, porque ajuda bastante. Ajuda a fazer a sinergia. Existem algumas receitinhas. Conforme a gente vai conhecendo a aromaterapia, a gente vai fazendo essas receitinhas e aprendendo essas receitinhas. Até esses dias eu estava pensando em você, Gi, porque tem coisas para o cabelo também, que ajuda a dar brilho, que ajuda a dar. Esses dias o pessoal estava me perguntando, eu fui dar uma olhada. E aí tem óleos para que Que ajuda. foi, Adrina, que você falou? Não, eu tô falando porque, tipo assim, umas amigas minhas estão usando o alecrim, tá com ótimos resultados, tanto para crescimento como para caspa. Fala que É, tá com muita caspa, passou o alecrim, aí já indicou para outra pessoa. Olha Aí que legal. com uma das meninas que eu chamei para assistir a aula hoje, que é uma cabeleireira, Sandrinha. É outra Sandra, não é que tá no YouTube. Que ela queria conhecer. Eu falei, compre, vá assistir a aula que você vai ver. Porque eu tenho uma amiga minha que está usando a copaíba para o cabelo. Ela disse que não quer hidratação melhor. Não tem uma hidratação melhor, porque o cabelo dela mudou com a copaíba. Então, coloca no shampoo umas gotinhas e lava o cabelo e tá amando. E não vive mais sem. Arrasou, bom saber. Ela já então, até ia te falar, porque eu andei estudando um pouquinho sobre, e tem vários óleos, e aí cada um assim, tem óleos que ajudam na hidratação, o ylang-ylang é um que ajuda na hidratação, e aí você vai colocando, e aí você pode colocar tanto no shampoo, mas aí tem que ser um shampoo natural, se você colocar um shampoo que tenha propriedades de parabeno, essas coisas, pode não ter o efeito, ou você pode fazer uma mistura com o óleo vegetal, faz a sinergia com o óleo vegetal, né? Põe lá as gotas de alecrim no óleo vegetal, passa no cabelo o óleo vegetal, faz uma massagem. Essa massagem é muito importante, porque quando você faz a massagem, ele ajuda a penetrar. Então, você faz a massagem no couro cabeludo, principalmente que você quer pegar a raiz, né? Faz a massagem no couro cabeludo e deixa agir por 20 minutos. No mínimo, deixa lá por 20 minutos. Tem uma médica que eu andei assistindo, ela fala para você dormir. Você colocar o negócio e dormir e no outro dia você lavar o cabelo.
Uhum. Mas aí depende. Tem gente que fala para ficar 1 hora, mas 20 minutos talvez já deu um resultado bom. E aí você lava o cabelo depois. Lava o cabelo com shampoo, se você quiser colocar as gotinhas para hidratação no shampoo. Tem gente que usa na máscara capilar, né? E faz essa massagem já com a máscara capilar. Então dá para você utilizar dessas formas. Eu estou usando, Adri, no shampoo e no condicionador. E quando você falou do Ylang Ylang, foi para mim, no meu caso, é que ficou melhor no cabelo. O Copaíba eu não testei ainda, fiquei de testar, mas não consegui desvincular ainda do Ylang Ylang. Fora que o cheirinho depois, aquilo ali vai dando uma paz também, é muito bom. O Ylang Ylang é uma delícia. É. O Ylang Ylang, o pessoal fala que é o óleo afrodisíaco. Mas ele tem várias propriedades. Ele ajuda na ansiedade, ele ajuda no medo, ele ajuda a baixar a pressão arterial. Então, quem é hipertenso, Ylang Ylang é ótimo para baixar a pressão. Então, ele tem outras propriedades. Bem interessante. Aí é legal. É isso, e a gente vai trocando em casa. A Gi vai aprendendo também, né, Gi? Ah, o hortelã-pimenta! Sim, O hortelã-pimenta também é bom ajuda pro a cabelo? circulação, ajuda a circulação das raízes do couro cabeludo. Ele ajuda ele também é bom para o cabelo. E fica super refrescante. Já usei o hortelã-pimenta também. O couro cabeludo. É muito gostoso depois que você lava. Ah, vou testar ele, que ele eu tenho. Testa. Então. Por isso que eu lembrei dele. Aí falei assim: esse daí depois você testa, você passa o shampoo e Porque passa. também, se você tiver, testa. Porque, assim, às vezes, em cada óleo, dá o resultado. Dá um Chegou! oi, é? Fala oi. Oi, Como é que é o nome que a gente tá falando? Ah lá, tia Gi, a Di e a Paluzi. A Paluzi não tá vendo. Que não. Porque ela fechou a câmera. Que? Porque ela fechou a câmera. Mas é isso, gente. Tem mais alguma dúvida? Não, Adri. Tem o pessoal do YouTube tem alguma dúvida, Adri? Não, não falaram mais não. Ah, peraí. Eu tô usando... Ela falou... Só um comentário aqui dela. A Sandra, ela falou que tá usando Peraí, deixa eu ver, Adri. hortelã-pimenta para queda de cabelo e tá achando que tá melhorando. ah, legal. Aí, Adri, peraí. agora, alecrim também é muito bom para queda de cabelo. O quê? Ela falou aqui no WhatsApp, para mim. Ela falou que está usando hortelã-pimenta para queda do cabelo e está vendo o resultado. Já está achando que está melhorando a questão da queda do cabelo. Ele também ajuda com queda. Ele e o alecrim ajuda com queda de cabelo e o tomilho também ajuda com queda de cabelo. Agora, o alecrim tem que ter cuidado, né, Dri? Para quem tem pressão alta. Tem que muito cuidado para quem é hipertenso. Eu não usaria se fosse hipertenso, porque ele aumenta a pressão arterial. Então eu trocaria, colocaria o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta há controvérsias, né? Algumas pessoas falam que abaixa, outras pessoas falam que aumentam, então há controvérsias também aí nessa parte de hipertensão. Mas tem vários óleos, você vai utilizando aquele que você acha que é melhor. Mas legal. Então tá bom, gente. Vamos terminar que já foi um tempão. A Adri até fez outra coisa e voltou, né, Adri? Mas Foi tá... outra reunião, aí eu tive que parar um pouquinho, mas consegui chegar a tempo para a discussão. Muito bom. Então tá bom, gente. É mesmo essa parte mais legal. Ok, gente. Então tá bom, gente. Até. Você tem mais alguma dúvida, Palusa? Qualquer coisa, você pergunta aí para Adri, para mim. Ó, a Paula está mandando agradecer por ela. Então tá bom. Ok. Tá Tchau, bom, tchau. então, gente. Boa noite para vocês. Uma ótima noite, uma ótima sexta e um ótimo final de semana.